Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? Mercados tradicionais, vamos começar dando uma olhada nos mercados tradicionais, provavelmente o início, né, a gente já começa a observar movimentos dos grandes operadores já começando a se posicionar para o próximo trimestre. É, eu acredito que o que a gente está vendo agora, esses movimentos que a gente está vendo agora, são movimentos corrigitivos do que a gente veio vendo nos últimos dias, que não foi nada muito bem. A única bolsa atualmente, né, pelo menos das mais pertinentes para a gente aqui, que tomou uma tancada forte é a bolsa chinesa, mas a gente sabe que, né, a economia chinesa está um desastre, eles estão em quase como se fosse uma queda controlada, né? Quase como se fosse uma queda livre controlada. Então, não, é natural que a gente veja o mercado chinês sofrendo aí pelos próximos meses em diante, tá? Não necessariamente só agora. Não acredito que isso vá terminar agora. Por mais que eles tenham conseguido domar, estejam conseguindo domar a situação da economia deles agora, tipo assim, né, dentro da cagada que está acontecendo, o que eles estão conseguindo fazer é até surpreendentemente, no sentido que eu achei que isso talvez fosse ruir mais rápido e de maneira mais veemente, mas não está acontecendo bem gradativamente, então vamos ver como é que isso vai evoluir. Também é algo nunca visto antes na história, no sentido de que os patamares agora estão muito grandes. E a gente agora tá vivendo o colapso do sistema do dinheiro que é lastreado apenas pela palavra do Estado, que claramente dá errado, e é isso que a gente vai conversar mais um pouco agora, tá? Eu falo para vocês o tempo inteiro sobre inovação, sobre tecnologias disruptivas, sobre estudos que acompanham o progredir de novas tecnologias. E eu vou falar um pouco, inclusive quem alertou o meu olho para essa entrevista foi o próprio CryptoZombie. Para quem não conhece, rapaziada, para quem domina o inglês, inclusive, eu não sei se já tem closed captions aqui para conseguir ver em português, mas é sensacional a maneira com que o Brian Estes, que é o dono do Off-Chain Capital, destrincha o progredir do Bitcoin como tecnologia disruptiva e quais são os efeitos disso no longo prazo e aonde nós estamos agora. Eu assisti essa live toda, óbvio, né? Assisti tudo para poder trazer para vocês e eu naturalmente não vou ficar falando 1000 anos sobre isso, só vou trazer os pontos mais importantes, como sempre, para vocês conseguirem entender onde a gente está agora, tentando cruzar com outros estudos, tá? Vamos lá. É, primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Isso é uma entrevista que veio ao ar 28 de dezembro, ou seja, no final do ano, então ainda tem uma pertinência enorme. É, ele tem boa parte dos aportes dele em Bitcoin também. E as comparações que ele fez são sensacionais. Por quê? Ele é um cara que já está no meio há muito tempo. Ele tem um tempo de vida maior que o meu. Então ele consegue botar em perspectiva algumas coisas que eu não vivi, assim. Quando ele se formou, eu estava nascendo. Então é, é muito bacana ver a visão dele e como eu consegui somar isso ahm, na minha matemática interna e vocês vão entender um pouco melhor agora. Existe um estudo que se chama The Linear Effect, que é o efeito linear, o estudo de efeito linear, que é o seguinte. Ele pega todas as tecnologias que já surgiram na história, como por exemplo, sei lá, embarcação, é, ferrovia, internet, luz. Ele pega todas essas tecnologias e ele mostra a curva de adoção dessas tecnologias. Você tem dois estudos que permeiam esse tipo de comportamento. O primeiro deles é o estudo da progressão linear, que é bem simples, no sentido de que ele fala que quanto mais tempo um ativo ou uma nova tecnologia tem de vida, mais chance ele tem de permanecer vivo, no caso, né? Ou seja, o Bitcoin agora tem 13 anos. Ele vem há 13 anos se provando, a rede vem há 13 anos se provando. Então, baseado nas projeções que eles fazem com outras tecnologias, se o Bitcoin ficou vivo 13 anos, a chance dele viver mais 13 anos é enorme, tá? Da mesma forma, e isso ele correlaciona com outras tecnologias disruptivas que mudaram o curso da humanidade. E o que é legal é que eu já vinha estudando isso há um tempão, só que...
Fala, Breno. Cara, fala com o Bruno, ou com o Dan, ou com o Caio no Telegram que eles vão conseguir resolver pra você, tá? Mas eu vou. Depois eu foco nisso. É, e o que que ele fala, tá? Nessa entrevista eu tentei dar uma resumida da parte e trazer essa informação de uma maneira mais direta para vocês, que é o seguinte. Falando um pouco da história dele, ele fala que ele se formou nos anos 90, tá? A comparação que ele faz que é o seguinte. Ele se formou nos anos 90, e nos anos 90, cerca de 10% das casas dos Estados Unidos, né, das casas americanas, tinha computador. Perfeito? E ele fala que em 1980 também, isso foi um dado que ele puxou, apenas 0,1% das casas dos Estados Unidos, né, das casas americanas, tinham um computador. Perfeito? Ou seja, demorou 10 anos para ele ir de 0,1% para 10%. E aí, beleza, o tempo passou, e de 1900 para 2000, ou seja, 10 anos depois, a computação, né, esse mesmo dado foi de 10% para 90%. Ou seja, demorou uma década para a computação, para a tecnologia ir de 1%, 0,1% na verdade, para 10% da casa dos americanos, e depois demorou mais 10 anos para essa adoção ir de 10% para 90%. Perfeito? E a correlação que ele faz é o seguinte: ao mesmo tempo que uma nova tecnologia demora para ser para ser como é que é o termo? Para ser abraçada pelo mundo, de 0 a 10%, o tempo que uma tecnologia demora de 0 a 10% de adoção é o mesmo tempo que ela leva para ir de 10% para 90%. Isso que é uma projeção é, exponencial aritmética, perdão, entendeu? No final das contas, o que a gente tem que entender é que toda tecnologia completamente disruptiva, seja eletricidade, seja barco, seja ferrovia, seja carro, tudo isso, ele é visto no início de uma maneira quase que sem valor. E aí, quase que do dia para noite, aquilo vai de sendo inútil, né, no caso, inútil e sem valor, para sendo completamente inestimável o valor, tá? Esse é um ditado muito bacana que ele fala. Em inglês ele fala que é o seguinte: New technologies are worthless until they are priceless. Que é o seguinte, é exatamente o que eu falei para vocês agora. Novas tecnologias parecem ser inúteis até que do nada elas não têm, elas são, a sua vida gira em torno disso. Eu vou tentar resumir isso com um exemplo que é o seguinte: a própria internet. A internet nos anos 90, o maior argumento das pessoas era: tá, beleza, bacana, mas quem vai usar isso? Quem vai usar a internet? Para que serve isso? Google, você vai ficar procurando palavra. Tá, beleza, mas o que esse serviço me entrega, entendeu? Isso não vale nada, entendeu? Isso no final das contas é blá blá blá, isso não vale nada. E hoje em dia a gente sabe que Google, Apple, né, e esses grandes fornecedores basicamente regram a nossa vida, né? Eu tô com o meu iPhone aqui, fazendo a minha agenda no Google Calendar, usando o meu iPad com os meus outros compromissos, entendeu? Então, isso há 10 anos atrás, as pessoas não conseguiam ver valor nisso, entendeu? E hoje em dia, se a gente for traçar o paralelo, a gente está exatamente no mesmo lugar, entendeu? Em cripto.